Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho é a versão de São Mateus, ou melhor, o Evangelho é a versão de São Marcos, do texto de São Mateus, que diversas vezes nós comentamos durante o ano litúrgico, que é a confissão de Pedro em Cesareia de Filipe. São Marcos é mais lacônico, então seu texto é mais curto, é mais objetivo, vai diretamente ao ponto, mas contém também as mesmas riquezas escondidas. Jesus parte com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. Cesareia tem esse nome por causa de César. Foi uma cidade construída em homenagem do imperador. Portanto, o texto carrega consigo como que a imagem, o reflexo de toda esta potestade da terra, do poderio dos homens, dos seus artifícios enganadores, da idolatria decorrente do espírito do mundo. E no caminho, Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos lhe dão como que o resultado de uma enquete. Uns dizem isso, outros dizem aquilo. Todas informações erradas. Todas informações que estavam baseadas apenas na tentativa humana de encaixar Jesus numa das categorias já conhecidas. Uns dizem que és João Batista, que voltou dos mortos. Outros dizem que tu és Elias, aquele que há de voltar no fim dos tempos e que já chegou. Outros dizem, enfim. Jesus pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. No Evangelho de São Mateus, aqui começa o louvor de Jesus a Pedro. Quando ele diz que não foi a carne e o sangue que lhe revelaram isso, mas foi o Pai que está nos céus, etc. Ora, portanto, nós temos como que duas fontes de conhecimento. De um lado, a memória humana dos fatos do passado, que, conjugada com os dados dos sentidos, formam um quadro errôneo. Encaixam Jesus na imagem de João Batista. Encaixam Jesus na imagem de Elias. Encaixam Jesus, segundo a versão de São Mateus, na imagem de Jeremias. Encaixam Jesus na figura e no ministério de algum dos profetas. Este é o conhecimento que a carne e o sangue podem dar. Os dados dos sentidos são acomodados nas categorias formadas pela memória. Portanto, o homem natural tende sempre a encaixar o novo no velho. Como nós líamos no Evangelho de São Marcos semana passada. Pega remendo de pano novo e coloca num tecido velho. E como o tecido velho não suporta o tecido novo, ao encolher, o novo o rasga, ou seja,
ninguém consegue compreender nada, tudo fica sem encaixe, nada tem a sua lógica. A outra fonte de conhecimento é o conhecimento sobrenatural. É a revelação de Deus que chega pela iluminação do Espírito Santo. Ela não é oriunda da carne nem do sangue. E essa simplesmente olha para Jesus, mas recebendo a luz que vem do céu, diz: ele é o Messias. Tu és o Messias. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Eu não sei direito o que significa isso, mas tu és o Messias. Tu és o Cristo. Tu és o ungido de Deus. Tu és aquele que foi prometido pelos nossos pais. Tu és o Messias. Ora, quando nós desistimos de seguir a nossa mentalidade natural, e nós começamos a travar uma vida verdadeiramente espiritual, o que acontece conosco? Nós começamos a orar prolongadamente, nós começamos a orar no Espírito, nós começamos a meditar a palavra, nós começamos a nos trancar com Deus. Então, a primeira coisa que acontece é um choque entre o conhecimento que vem de fora e o conhecimento que vem de dentro. O conhecimento que vem de fora vem como um conjunto de dados que chega para nos massacrar. Então nós ficamos perturbados. Doenças, enfermidades de diferente tipo, problemas econômicos, opressões espirituais, dificuldades com as pessoas, situações complexas dentro da nossa própria casa. São os dados dos sentidos que chegam para nos assediar. Ora, quando nós desistimos de seguir o fluxo das coisas exteriores, e nós começamos a dar audiência à graça interior do Espírito Santo, nós começamos a escutar o Espírito Santo, nós começamos a meditar a palavra de Cristo, o que acontece é que na medida em que nós oramos, de repente Deus começa a falar conosco. A palavra individualizada, personificada, endereçada para nós, chega no nosso coração. Nós obtemos direção do Espírito Santo. Ele forma em nós aquilo que Ele quer. Ele nos configura de acordo com a sua vontade. Mas a coisa interessante é o que acontece em seguida. Primeiro, Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Ou seja, quando nós estamos gerando algo no Espírito, nós temos que aprender a guardar silêncio. Nós temos que aprender a ficar calados. Quando Isabel concebeu São João Batista, ela ficou em segredo, em silêncio. E o único que rompeu este silêncio foi o anjo São Gabriel, quando avisou a Nossa Senhora que Isabel estava grávida. Então ela foi até Isabel, e quando a saudação chegou a Isabel, o interior de Isabel, isto é, São João Batista, reconheceu o interior de Nossa Senhora, isto é, Nosso Senhor Jesus Cristo, e um coração falou ao outro coração. Elas estavam se comunicando no Espírito. Quando você começa a gerar algo no Espírito, quando você começa a orar, a receber revelação de Deus, quando Deus começa a formar algo dentro de você, a primeira coisa que você precisa fazer é calar essa boca e guardar o segredo do rei.
Você precisa gerar no silêncio aquilo que Deus está formando em você, porque sequer você está entendendo ainda direito o que é que Deus está falando. Você não conseguiu ainda discernir, aquilo está germinando dentro do seu espírito. Não é uma realidade exterior, não é algo que acontece manifestamente do lado de fora. Não tem sentido. Sair tagarelando com os outros, como muita gente faz. Recebe uma iluminação de Deus, sai por aí falando para um, para outro, para pessoas sem discernimento, e o que acontece é que abortam desse jeito a palavra que Deus semeou na sua alma. É preciso ter paciência, é preciso receber de Deus e orar calmamente e guardar o silêncio. É uma gestação. Uma gestação não acontece no meio da rua, acontece no interior, no âmago. Não é um evento público, é um evento oculto. Aprenda a gerar as promessas de Deus de modo silencioso dentro do seu espírito. Não seja tagarela, não seja falador, não seja superficial. Aprenda a orar e a conservar no seu espírito aquilo que o Senhor está construindo. Ora, em seguida Jesus começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ou seja, quando nós nos agarramos a uma palavra que chega no nosso coração, esta palavra chama outra palavra. Ou seja, esta revelação ainda mal compreendida, ainda confusa, ainda mal discernida, começa a chamar uma revelação mais completa. É como mais ou menos quando chega uma foto num aplicativo de conversa. Quando ela chega, ela aparece embaçada. Ela não está clara. Você precisa clicar para a foto baixar, e às vezes ela lentamente baixa, então se forma a imagem nítida daquilo que chegou para você. É exatamente assim que acontece com a revelação. Há um incômodo, há uma confusão. Se você é ativista, se você é agitado, se você é alguém que quer logo engajar-se numa ação, você vai logo agindo, vai logo falando, vai logo procedendo e atropela todas as coisas, não tem clareza. Não deixa Jesus trazer uma luz superior que te faça entender melhor aquele quadro que está se formando dentro do seu espírito. E agindo deste modo, precipitado, agitado, aquilo que você consegue é atrapalhar os planos de Deus. Por quê? Há um princípio que nós precisamos entender. Não adianta receber uma revelação no espírito e tentar encaixá-la nos padrões da nossa mente. É exatamente o que Pedro tenta fazer na sequência. Jesus falava abertamente sobre o assunto. Ele dizia tudo aquilo que iria acontecer com ele. Como aquilo não se encaixa na imagem que Pedro tem do Messias, como aquilo não combina com as ideias que Pedro tem acerca do Messias, qual é a reação de Pedro? Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. É isso que acontece. Você recebe uma revelação. Deus fala com você, você está orando. Você está buscando o Senhor.
Você está ansiosamente necessitado de uma palavra do Senhor. O Senhor começa a falar. Ele começa a trazer novidade. Ele começa a te instruir. Uma revelação se junta à outra. O Espírito Santo vai deixando o quadro mais claro, mais nítido. De repente, aquilo que é novo, aquilo que Deus está fazendo, não se encaixa com o que você acha que é a sua realidade. As coisas não combinam. Não há um entrosamento entre esses elementos. A consequência disso é que você começa a repreender Jesus, ou seja, você começa a tratar Jesus como se ele fosse um Satanás. Você começa a dizer, eu te repreendo. Está amarrado. Eu não aceito. Deus me livre. Isso não vai acontecer. Eu não quero que as coisas sejam assim. Ou, isso não pode acontecer, porque muitas vezes a nossa incredulidade está tão agarrada às circunstâncias, que nós dizemos, não, isso é impossível. Para Deus não tem impossíveis. Deus traz algo para você, a mente reage, não, isso é impossível, isso é loucura, isso não pode. Você se adapta àquilo que a sua mente diz, e você começa a dizer a Deus, não, imagina, isso aqui é loucura, é coisa da minha cabeça, não pode ser assim, as coisas não podem acontecer desse jeito, não está vendo que não está acontecendo assim? Veja, do lado de fora os dados são contraditórios com isso. Pois é, o problema é que Deus é o Deus do improvável, é o Deus do impossível, é o Deus do inimaginável, é o Deus do vinho novo, é o Deus do rebento novo, é Deus do remendo novo. Ele faz novas todas as coisas e Ele só sabe trabalhar com estreias. Então Ele chega com aquilo que Ele quer para nós e a nossa reação é dizer, não é assim. Não pode ser assim. Por que que Pedro trata Jesus desse jeito? Por que é que quando Jesus fala de cruz e de sofrimento, Pedro não entende que aquilo devia ser padecido pelo Messias? Por um motivo. Porque Pedro não tinha sido ainda reformado pela palavra. Nós lemos na primeira leitura a profecia de Isaías, no capítulo 50. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás, ofereci as costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba, não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Ou seja, está tudo profetizado. Está tudo dito, está tudo escrito, com 700 anos de antecedência. Está tudo muito bem detalhado. Mas, como a mente de Pedro não tinha sido ainda renovada pela palavra, ele não sabe lidar com a revelação do Espírito. É isso que acontece com alguém que não medita a palavra. Deus fala com ele? Fala, mas ele não entende. Porque a sua mente não está renovada pelos princípios da palavra. Talvez ele tenha lido a palavra, mas ele não tenha assimilado espiritualmente. A palavra para ele é uma letra morta. A palavra para ele é apenas um conteúdo humano. Ora, quando nós temos um convívio com a palavra, um convívio vivo, quando nós nos confrontamos com a palavra, quando nós deixamos Deus nos desconstruir pela palavra, quando nós permitimos que o Senhor nos refaça, nos reconfigure, trate o nosso caráter, quando nós deixamos o Espírito Santo nos nutrir, nos formar, desmontar esquemas em nós através da palavra, o que acontece é que a palavra cria uma nova estrutura em nós, uma estrutura que talvez nós não entendamos. Mas acontece o seguinte, quando a revelação do Espírito Santo vem, ela encontra
um encaixe adequado em nós. Qual é a fonte que você tem bebido? De que você tem se alimentado? Porque se a sua fé se alimenta apenas dos sentidos, você vai ficar seco e carnal. Se você não tem fervor, se você não ora no Espírito, se você não entra na presença de Deus, se você não se envolve com o Senhor, se você é uma pessoa fraca. Irmãos, tem muitos cristãos que estão com o espírito morto. Muitos cristãos que estão com o espírito apagado. Você só vê aquele cadáver andando. Aquela pessoa sem intensidade, sem fogo, sem zelo por Deus. Esta pandemia tem um aspecto de ataque satânico sobre o espírito de muitas pessoas. Quantas pessoas estão com o seu espírito afundado? Deus está falando, elas não conseguem conectar. Perderam a capacidade de se envolver com a presença do Senhor. Estão desativadas. Estão como um telefone cuja bateria acabou. E quando a bateria está quebrada, é assim, você liga, aí o que acontece? Funciona 5 minutos, depois acaba toda a bateria de novo. A pessoa vem, reza um pouco, acende aquele pouquinho, acabou aquilo, voltou a estaca zero. Não tem mais comunhão com Deus. Tudo voltou para a mesma secura, para a mesma escuridão, para a mesma falta de intensidade. Por quê? Você tem se alimentado da fonte errada. Você está viciado em redes sociais, em lives, em vídeos, em jornais, em televisão, no trabalho, naquilo que vem do lado de fora. Você está viciado no mundo dos sentidos. Vem Jesus, fala com você, você diz, é Jeremias, é Isaías, é Zacarias, sei lá quem mais. Você confunde Jesus com Genésio, literalmente. Por quê? Porque a fonte da qual você está alimentando é a fonte errada. Você não tem se alimentado da palavra. Você não tem meditado a palavra. Você não tem tido uma vida com a palavra. Você não ora mais no Espírito. Satanás venceu sobre você. Você não se prostra na presença de Deus e busca o Senhor até o teto rachar. Acabou a intensidade. Então, seu espírito fraco, apagado, inativo, se tornou uma vivenda de demônios. Não sou eu que estou falando, é Jesus que diz na sequência. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Veja que Jesus chama Pedro de Satanás, não porque Pedro pensa de acordo com o inferno, mas porque Pedro pensa de acordo com os homens. Por que Jesus chama Pedro de Satanás? Chega, estourou. Jesus chama Pedro de Satanás porque quando você decai do nível sobrenatural para o nível natural, você já deu brecha para que Satanás entre. E acontece o seguinte, meu filho. O próprio São Pedro diz. Lá na sua epístola, primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem tragar. Por que São Pedro pode dizer isso com tanta convicção no final da sua vida? Possivelmente porque ele tinha muito presente o que aconteceu com ele. Num instante Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. Um segundo depois ele diz, arreda Satanás. Como é que alguém desce do espírito para a carne tão rápido? E olha, entenda uma coisa, muita gente que diz por aí, não, mas se eu estou com Jesus, se eu sou servo de Deus, se eu estou na igreja,
Se eu sou uma pessoa que recebe sacramentos, o diabo não pode entrar em mim. O diabo não pode me usar. Olha aqui o que está acontecendo com São Pedro. O que aconteceu com Judas? Judas era um apóstolo. Ele recebeu a comunhão sacrilegamente. E diz o texto de São João, depois do bocado, Satanás entrou nele. E comungou sacrilegamente, ficou endemoniado. Está lá no Evangelho de São João. Ou seja, você pode sair de um estado espiritual, de profunda revelação, e imediatamente entrar debaixo da órbita da ação de um espírito maligno, simplesmente porque você deixou de pensar segundo Deus, e a sua mente, ao invés de se inclinar para a fé, para o sobrenatural, se inclinou para os sentidos, para a esfera humana. Abriu-se a brecha e o cão anda rodeando. Ele só quer isso mesmo. Ele não precisa de muita coisa não, ele só quer uma brecha. Ele entra, pá! Na hora que ele entrou, você já surta. Você já começa a pensar de acordo com a sua mente humana. Você já começa a fazer todas as coisas de acordo com a sua perspectiva humana. O diabo entra, ele age através da mente. Tem muita gente pensando que o diabo só age através de macumba, né? Não. O diabo age também através da mente, não renovada pela palavra. Através de uma mente humana e carnal. Através de uma mente que decaiu para o nível do natural. Eis a porta aberta. E o diabo que entra como um ladrão para roubar, matar e destruir. Então Jesus chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, ele não está obrigando, hein? Ele diz: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo. Então, veja, negue-se. Negue aquilo que você está sentindo, aquilo que você está vendo, aquilo que você está percebendo. Negue. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Ou seja, quando Deus te traz uma revelação, você tem que aprender a negar tudo aquilo que você está sentindo. Abraçar a cruz, isto é, o período que existe entre a revelação e o seu cumprimento, este parto, este processo de gestação, a espera, a expectação. Você tem que mortificar a sua natureza, tem que negar o conforto que você teria ao ver tudo aquilo cumprido. Segue a palavra, segue a palavra, segue a palavra, vai atrás da revelação, vai atrás do Espírito Santo, não abandona a senda daquilo que Deus te está mostrando, vai, continua firme, fica no caminho da palavra revelada, não desiste, coloca um acampamento da palavra revelada, vai atrás de Deus. Por quê? Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Ou seja, quando você, ao invés de querer se garantir, de você querer criar escoras humanas, você diz: não, Senhor, eu quero te escutar. Não importa o quão novo seja aquilo que o Senhor esteja querendo me dizer, não importa o quão doido me pareça, eu não quero enquadrar a palavra do Senhor em nenhum esquema pré-concebido, eu não quero encaixá-la em nenhuma forma a priori do meu conhecimento, não, eu quero conhecer e deixar-me adaptar pelo Senhor.
Eu quero me mortificar e deixar que o Senhor me adapte à realidade da sua palavra. Eu quero me adaptar àquilo que o Senhor revela para mim. Quando você faz isso, o que acontece? É que quem perde a sua vida, salva. Aquele que investe a sua vida na revelação, esse recebe a vida vinda da revelação. Então você começa a agir de acordo com a palavra que Deus colocou dentro de você. Porque como diz Santiago, na segunda leitura, a fé sem obras é morta. Mas também as obras sem a fé não servem para porcaria nenhuma. É fé com obras. Eu criei e por isso falei. Eu criei e por isso agi segundo a medida da fé. É disso que se trata? Ora, queridos irmãos, nós precisamos aprender a lidar com revelação. Se você está desativado, seja ativado em nome de Jesus Cristo. Se você está morto, ressuscite em nome de Jesus Cristo. Se você está parado, comece a mover-se em nome de Jesus Cristo. Vai logo para o teu lugar de oração e recebe o Espírito Santo. Sacode essa poeira, deixa essa mornidão espiritual, este estado de paralisia e comece a se mover em Deus. Hoje mesmo. Não é mais hora de andarmos às cegas, de ficarmos o tempo todo perdidos, abandonados no fluxo e refluxo de ondas e de marés e de tempestades e de coisas que se dizem. Não! Eu não sou aquilo que os homens dizem, eu sou aquilo que Deus diz. Eu sou um resultado da palavra revelada no meu espírito. Eu não aceito mais ser encaixado em nenhum padrão. Ah, não, esse aqui parece Jeremias, esse aqui parece Elias, esse aqui parece com não sei quem. Não pareço com ninguém. Eu sou original, feito por Deus. Modelo único e a forma foi jogada fora. Nunca mais será recuperada. Por quê? A minha vida é uma construção original que o Senhor está fazendo e eu quero receber dele, eu quero andar em fé. O seu problema é que você tem ouvido muito o que os outros falam, você tem visto muito o que tem acontecido. Pare com isso. Comece a estar com o Espírito Santo, é sobrenatural. Você vai receber revelação sobrenatural. Deus vai começar a falar com você. Comece a buscar, comece a bater na porta. Comece a buscar mais a presença de Deus. Ele não é mudo, ele gosta de falar, ele quer se revelar. Chega. Só que tem uma coisa: Deus não se revela para gente morta, não. Para gente morna, não. Para gente fria. Você está querendo ouvir a Deus e ao mesmo tempo ouvir o que está acontecendo do lado de fora, você vai se dar muito mal. Porque São Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, está ao vosso derredor. Só que veja, ele não está dentro, está ao vosso derredor. Portanto, se você fica ao derredor, se você fica circundando a sua vida, olhando do lado de fora, o que você vai encontrar é o leão. Mas quando você entra para este lugar de intimidade e vai estar com o teu Deus, então, meu querido, você está seguro, porque aquele que habita ao esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente, o cobrirá. Se você está guardado no esconderijo, este lugar é seguro. Deus está falando com você, Ele está se comunicando com você, Ele está dizendo coisas a você, e Ele vai dizer mais. Ele vai falar muito mais. Mas precisa de fervor, precisa de intensidade, precisa sacudir essa vida espiritual, precisa mais de Deus. Que o Espírito Santo nos reative, e aí todos nós poderemos verdadeiramente desfrutar da maravilha que é ter
e ser possuído por um Deus vivo.